O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o acolhimento familiar deve ser prioridade para crianças em situação de vulnerabilidade. Mas apenas 5% das crianças acolhidas em todo o país estão nessa modalidade. E para incentivar a prática, o Ministério Público de Minas Gerais criou a campanha Acolhimento Familiar, acolher para proteger. Vânia já recebeu 7 crianças para acolhimento familiar. Atualmente está com 2 irmãs que foram afastadas da família pela Justiça. Mas para ela acolher essas crianças, foi preciso passar por um período de treinamento. Nós tivemos um treinamento durante 6 semanas, durante 6 semanas, onde foi passado para nós todo o trabalho, né, como seria, principalmente com relação ao apego e ao desapego dessas crianças. Um dos pré-requisitos para ser uma família acolhedora é que não poderá adotar as crianças. Elas são acolhidas por famílias previamente cadastradas. Segundo dados do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, apenas 4% das crianças e adolescentes que estão em casa de acolhimento institucional fazem parte do Serviço de Acolhimento Familiar, o que desafia a prioridade dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para esse tipo de acolhimento. Atualmente, há cerca de 30 mil crianças acolhidas no Brasil e a maior parte dos acolhimentos disponíveis são os institucionais e familiar. O acolhimento familiar foi adotado porque o período prolongado, principalmente o institucional, causa prejuízos no desenvolvimento de crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância, ou seja, até os 6 anos de idade, justamente por ser a fase que precisa de uma atenção e estimulação individualizada, o que não acontece em abrigos. Em Minas Gerais, o promotor de justiça André Tomandelmo Ferreira criou a campanha Acolhimento Familiar, acolher para proteger. Isso porque dos 3.355 crianças e adolescentes acolhidos no estado, apenas 241 estão em acolhimento familiar, ou seja, menos de 7% do total. Esse é o plano de ação, né? Nosso plano geral de atuação na área da infância e da juventude, da defesa da criança e do adolescente aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Ele contempla essa ampliação dos serviços de acolhimento familiar. Isso a gente tem trabalhado durante o último ano e ainda nesse ano de 2022. A gente vai trabalhar muito firmemente nisso, para que a gente consiga mudar um pouco dessa realidade e conseguir estruturar melhor o serviço de acolhimento familiar aqui no estado. Para Vânia, o acolhimento das crianças é sempre uma troca de experiências e de muito amor. Umas vêm com problema de violência doméstica, outros vêm com os pais com problema de vícios, né? Então elas trazem uma bagagem com elas e a gente acaba aprendendo muito como ajudar essas crianças a se tornar seres humanos mais felizes. E é uma grande oportunidade que a gente tem. Para a gente falar mais sobre esse assunto agora, eu converso ao vivo pela internet com a analista judiciária do Conselho Nacional de Justiça, Vânia Guest. Olá, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, parabéns pela iniciativa de trazer esse tema tão importante para a sociedade. Obrigada. Bom, doutora, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa previsão legal sobre o acolhimento, mas para a gente começar aqui desmistificando o tema e até para tirar uma dúvida minha pessoal. O acolhimento, esse vínculo, gera um vínculo afetivo ali entre criança e família. Isso é um problema ou é uma solução? Já está previsto? E eu vi que as famílias têm todo um acompanhamento, né? Um treinamento. Essa é uma questão muito importante, né? Porque a criança, ela é acolhida quando ela tem alguma dificuldade na família de origem que, para sua proteção, se aplica a medida protetiva de acolhimento, que, na maioria dos casos, como foi bem trazido na reportagem, é institucional ainda. Mas, desde 2009, a Lei 2010 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que é preferencial que ela seja acolhida no acolhimento familiar. Por quê? Porque no acolhimento familiar, ela vai ter uma situação mais propícia para o desenvolvimento dela, que é o ambiente familiar. E justamente por causa do vínculo. O vínculo é mais personalizado, a rotina é mais estável, porque no acolhimento institucional tem rodízio de profissionais, eles trabalham por turnos, não dá para dar atenção, porque são muitas crianças ao mesmo tempo, de forma tão específica quanto precisa.
E esse momento da vida é um momento onde o vínculo afetivo ele é estruturante da personalidade. Ele ajuda a criança a ter confiança no mundo, a lidar com os problemas, construir a base segura em cima da qual ela vai apoiar todas as demais competências do desenvolvimento dela. Então, assim, se ela não tem chance de formar vínculos, ela tem esse período mais dificultado na vida dela, né? Ela pode gerar uma situação de insegurança. Então, é muito importante, sim, oferecer o necessário nesse período de desenvolvimento específico, que é o vínculo, e saber trabalhar a transição desse vínculo para o vínculo definitivo, que pode ser retornar para a família de origem ou para uma outra família por adoção. Então, esse treinamento das famílias que se disponibilizam a cuidar da criança sem ter posse da criança, então, isso é realmente uma atitude humana muito complexa que precisa ser apoiada, né? É difícil, a gente se apega normalmente a uma criança, mas a gente cuidando pela criança, a gente fica feliz quando ela retorna para o vínculo definitivo. E a gente oferece, enquanto família acolhedora, vários espaços para várias crianças, né? Então, não precisa ter posse de uma criança, a gente tem uma função diferenciada, que vocês disseram bem, por isso que a família acolhedora não é a que vai adotar. Porque, inclusive, essa criança não está para adoção necessariamente, ela ainda pode e se busca antes que se retorne para a família de origem. Então, se alguém que vai ser família acolhedora quisesse adotar, já ficaria, né, controverso essa busca também de, ao contrário, de permanecer na família de origem, que é a primeira iniciativa. Doutora, mas então, essa família acolhedora, ela tem uma prioridade, digamos assim, em eventual adoção futura? Na verdade, isso também seria muito difícil. O critério da lei é o superior interesse da criança. Se acontecesse que ninguém que está habilitado para adotar, né, dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é um cadastro construído com todas as pessoas que vão, por meio da vara da infância, se habilitar para ser família por adoção, se nenhuma dessas tivesse interesse e disponibilidade para adotar uma criança específica que tivesse família acolhedora, poderia haver uma definição nesse sentido em função do interesse da criança, mas como nós temos mais de 32 mil famílias aguardando serem famílias adotivas, elas já passaram pela preparação. Entende a lógica? Sim, então, sim, nesse cada sentido, caso é um caso, né? Também tem toda uma fila, uma programação específica. É um respeito democrático, né, às famílias que querem adotar, e o tipo de vínculo diferente em cada serviço. É um serviço de acolhimento familiar para a criança. Doutora Ivânia, falando em serviço, o CNJ está fazendo um trabalho muito bacana, inclusive para desmistificar o tema, orientar famílias e magistrados. No ano passado, o tema foi objeto de um seminário, o primeiro encontro nacional, né? Como vocês esperam divulgar mais esse tema e trabalhar mais essa questão? Como é que vem sendo desenvolvida essa estratégia dentro do CNJ? Então, foi em setembro e foi um encontro do Sistema de Justiça, onde a gente percebe a importância da rede trabalhar junto, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Sistema Único de Assistência Social, que é responsável pela organização dos serviços de acolhimento, seja familiar ou institucional. Então, o encontro visou que a gente realmente coloque em prática a prioridade do acolhimento familiar. Porque, embora a lei já diga que ele é preferencial desde 2009, ele está subimplementado, como vocês disseram, os dados são menos de 5%. Então, a gente precisa fazer um esforço, criar metas, criar divulgação, criar capacitação, criar um fluxo de ações integradas para que realmente essa lei seja implementada e as crianças tenham essa chance de medida protetiva no ambiente familiar ofertada para elas, quando for necessário. Maravilha, conte conosco então para a gente divulgar cada vez mais e falar sobre esse tema tão caro a toda a sociedade, né? Doutora Ivânia, muito obrigada mais uma vez pela participação, boa tarde. Estamos à disposição, um abraço.